Você sabia que alguns pais idosos, ao atingirem a idade da aposentadoria, acabam doando demais de si, o que os leva a um profundo sentimento de arrependimento? Muitas vezes, tudo começa com as mais nobres intenções: o desejo de ajudar um filho adulto a se estabelecer, apoiá-lo com amor ilimitado ou simplesmente seguir tradições familiares. No entanto, há uma dura realidade. Após a merecida aposentadoria, energia, recursos financeiros e independência pessoal não se recuperam com a mesma facilidade de antes. Quando alguém sacrifica parte de sua vida, mesmo que movido pelas melhores intenções, isso pode minar sutilmente a paz e a tranquilidade que buscou por décadas. Este material abordará 7 aspectos que, em hipótese alguma, devem ser sacrificados pelos filhos após o término da vida profissional. Isso não é um sinal de indiferença, mas sim a consciência de que a própria saúde, autonomia e bem-estar futuro estão em jogo. Proteger esses valores fundamentais não torna a pessoa egoísta, pelo contrário, demonstra sabedoria. Esses 7 pontos podem traçar uma linha clara entre uma aposentadoria marcada por um arrependimento silencioso e uma vida repleta de verdadeira liberdade, dignidade e uma conexão autêntica com os entes queridos. Se você já se perguntou onde está o limite entre o apoio sincero e o autossacrifício destrutivo, esta informação é para você. A primeira coisa a proteger é o controle sobre suas próprias decisões financeiras. Uma das armadilhas mais insidiosas em que se pode cair sutilmente após a aposentadoria é a transferência da gestão do dinheiro pessoal. No entanto, muitos idosos cometem esse erro sem sequer perceber a magnitude do sacrifício. Eles podem conceder uma procuração para que o filho ajude a pagar contas, lidar com documentos ou simplesmente assuma todas as preocupações financeiras enquanto o pai descansa. Mas o que inicialmente foi percebido como um gesto de confiança ilimitada pode, gradualmente, transformar-se em um perigoso desequilíbrio de poder. E uma vez que o controle é perdido, recuperá-lo muitas vezes se torna extremamente difícil. Não se trata de desconfiança em relação aos entes queridos, mas da necessidade de autoproteção. As decisões financeiras determinam diretamente o nível de liberdade pessoal, a escolha do local de residência, o acesso a cuidados médicos de qualidade e o estilo de vida geral na velhice. Ao entregar o controle total a alguém, mesmo que seja a pessoa mais querida, na verdade, entrega-se a ela o volante da própria vida. E, independentemente da profundidade e do calor do relacionamento, tal desigualdade pode gerar tensão, interferência excessiva ou até mesmo levar a abusos financeiros. Lembro-me da história de um homem chamado Gennady, de 77 anos. Ele deu ao filho acesso total às suas contas bancárias, pois detestava o internet banking. No início tudo corria bem, mas com o tempo, o filho começou a fazer compras sem permissão. Primeiro eram pequenas coisas, depois os valores se tornaram cada vez mais significativos. Eu me sentia um convidado nas minhas próprias finanças, compartilhava Gennady. Quando ele finalmente decidiu falar sobre isso, o filho respondeu: "Pensei que você não se importava", o que o feriu ainda mais. A verdade é que dinheiro não são apenas números em uma conta. É o reflexo de anos de trabalho, limites pessoais e independência. Toda pessoa tem o direito de manter o controle, mesmo que ocasionalmente peça ajuda. Há uma enorme diferença entre quem ajuda com uma tarefa específica e quem toma decisões por você. Se a ajuda for realmente necessária, devem-se estabelecer limites claros. Contas conjuntas devem ser usadas com extrema cautela. Sempre mantenha registros. Certifique-se de que você entende completamente o que está acontecendo e por quê. E se algo causar desconforto interno, é preciso manifestar-se imediatamente. Seus próprios instintos merecem atenção. Afinal, depois de todos os anos dedicados a ganhar, economizar e gerenciar fundos, ninguém, nem mesmo seu próprio filho, deve determinar como você deve dispor deles.
Essa decisão pertence exclusivamente ao proprietário dos fundos, e manter esse controle em suas mãos é uma das maneiras mais eficazes de proteger seu próprio futuro. A segunda coisa que não se deve transferir é a casa ou outro imóvel antes que seja absolutamente necessário. Transferir a casa ou outra propriedade para seu filho antes da hora pode parecer um ato de generosidade e previdência. No entanto, na verdade, é uma das decisões mais arriscadas que uma pessoa idosa pode tomar. Talvez alguém pense: de qualquer forma, um dia será dele, ou será mais fácil agora. Mas na prática, isso pode significar uma renúncia silenciosa ao pilar mais fundamental de sua vida: segurança, estabilidade e controle. A casa não é apenas um conjunto de paredes, é uma fortaleza pessoal. É o lugar onde a pessoa decide quem entra, quando descansar, como viver e quando sair. Mas no momento em que o direito de propriedade é transferido, seja para reduzir impostos, simplificar a herança ou ajudar financeiramente o filho, os direitos legais são automaticamente perdidos. E, dependendo da legislação da região, por exemplo, no Brasil, de acordo com o Código Civil, reverter isso pode ser extremamente difícil ou mesmo impossível. Lembro-me do caso de uma mulher chamada Liudmila, de 81 anos. Após a aposentadoria, ela transferiu o apartamento para o filho. Ele a convenceu de que isso ajudaria a proteger a propriedade de possíveis despesas médicas futuras. Mas 2 anos depois, ele se divorciou, e o apartamento foi envolvido em litígios judiciais que Liudmila não podia impedir. Eu nem sentia mais que era meu, dizia Liudmila. Eu só queria paz e perdi a paz tentando fazer a coisa certa. Mesmo quando os relacionamentos são cheios de amor e confiança, as circunstâncias tendem a mudar. Os filhos podem perder o emprego, divorciar-se, endividar-se. E se o apartamento estiver em nome deles, os problemas deles automaticamente se tornam problemas dos pais, porque a moradia, as economias e a liberdade de escolha podem ficar desprotegidas. Não se trata de desconfiança, mas de previsão. É preciso manter seu nome na escritura da propriedade, consultar um advogado especializado em questões de idosos, explorar alternativas como fideicomissos ou contratos de usufruto vitalício que permitem planejar em conjunto sem abrir mão da propriedade. Mas nunca se deve ceder à pressão e transferir a moradia, se não for uma escolha consciente e voluntária. O fato de alguém afirmar que já é hora não significa que se deva obedecer. Toda a vida foi dedicada a construir um teto e mantê-lo em seu nome. Isso não torna a pessoa ingrata ou egoísta. Isso a torna responsável por sua própria segurança, futuro e pela independência que honestamente conquistou. A terceira coisa que não se deve entregar sem limites é o próprio tempo e energia. Após a aposentadoria, o tempo se torna um dos recursos mais preciosos. E, no entanto, muitos pais idosos o distribuem sem pensar, sem estabelecer quaisquer limites. Eles levam os filhos, fazem recados, cuidam dos netos, sempre prontos para ajudar. O que começou como uma manifestação de amor e apoio, gradualmente se transforma em uma obrigação onerosa. E então, os dias deixam de pertencer a si mesmos. Ajudar é maravilhoso. O problema surge quando essa ajuda começa a ser percebida como um direito e não como um ato de cuidado, quando a disponibilidade é presumida por padrão, quando o descanso e o ritmo de vida pessoal são regularmente interrompidos, porque dizer não parece equivalente a uma traição. É então que o equilíbrio se desloca e uma irritação silenciosa penetra sutilmente na vida cotidiana. Lembro-me da história de uma mulher chamada Zoya, de 76 anos. Ela amava muito a filha e, sinceramente, queria ajudar com os netos. Mas, depois de alguns meses, ela os buscava na escola 4 vezes por semana, perdia seu clube do livro, adiava visitas ao médico e adormecia antes do jantar por pura exaustão. Eu me aposentei para aproveitar a vida, não para repetir a mesma rotina que eu tinha aos 40 anos, dizia ela. Depois dos 70, a energia é diferente. Precisa ser preservada.
Toda pessoa merece descanso, espaço pessoal e tempo para si mesma sem culpa. E mesmo que os filhos realmente precisem de ajuda, isso não significa que o tempo dos pais seja um recurso infinito. Limites claros não são uma recusa à família, são uma manifestação de autorrespeito. Não se deve ter medo de dizer: posso ajudar na terça-feira, mas o resto da semana preciso para mim. Não se deve ter medo de adiar planos. Não se deve ter medo de proteger suas manhãs, seus tranquilos minutos da tarde ou seus fins de semana. A pessoa não é egoísta se protege seu tempo. Ela é sábia porque percebe. Tem o mesmo direito a ele que todos os outros. Porque a verdade é que, quando toda a energia é constantemente dada aos outros, resta menos para as coisas que trazem alegria, paz e sentido. E a aposentadoria não é apenas um tempo para atender aos pedidos dos outros. É, finalmente, a liberdade de seguir os próprios desejos. A quarta coisa a abandonar é o papel de salvador emocional ou psicólogo familiar. Um dos hábitos mais difíceis para um pai é parar de resolver os problemas emocionais de seus filhos adultos. Mesmo quando eles já cresceram há muito tempo, os pais continuam sendo seu apoio, ouvinte, ombro para chorar. Mas, na idade da aposentadoria, a absorção constante de seu estresse, medos e frustrações pode minar sutilmente a pessoa por dentro. Com a idade, as forças emocionais tornam-se especialmente valiosas. E se os filhos adultos trazem cada um de seus problemas, de crises de relacionamento a pânico por dinheiro ou trabalho, há o risco de assumir um fardo que já não é seu. Não se trata de o pai ser indiferente. Trata-se de que seu sistema nervoso não foi projetado para o papel de terapeuta 24 horas por dia. Lembro-me de um homem chamado Boris, de 78 anos. Seu filho ligava quase todos os dias, reclamando de um negócio em ruínas. Boris ouvia atentamente, dava conselhos e até emprestava dinheiro. No entanto, com o tempo, seu sono piorou. Ele começou a se sentir impotente, constantemente sentindo um nó de ansiedade por dentro. Comecei a sentir como se estivesse me afogando, disse ele, embora nem estivesse na água. É isso que acontece quando a pessoa se transforma em um pronto-socorro emocional para seus filhos. Ela absorve cada medo, cada ansiedade, cada tensão, mas não sobra espaço para seus próprios sentimentos. E quanto mais se absorve, maior o esgotamento. A pessoa tem todo o direito de apenas ouvir, sem resolver o problema. Ela tem o direito de dizer: isso parece difícil. Espero que você encontre uma maneira de lidar com isso. Ela tem o direito de sugerir procurar um psicólogo, grupos de apoio ou outra ajuda que não exija sua constante participação emocional. Porque, neste período da vida, a paz interior não é um luxo, é uma espécie de remédio. E proteger essa paz não é fechar o coração, mas preservar sua integridade, para que se possa dar amor sem perder a si mesmo. A quinta coisa a evitar é a responsabilidade direta pela criação dos netos. Muitos idosos, com amor e prontidão, assumem o cuidado dos netos. Mas quando se trata de responsabilidade total ou quase total pela sua educação, especialmente nos anos de aposentadoria, isso pode rapidamente exceder as capacidades do corpo, da mente e do orçamento. O que começa como uma simples ajuda, muitas vezes se transforma sutilmente em uma expectativa silenciosa e, de repente, a aposentadoria já não pertence a si mesmo. Cuidar de crianças pequenas é um trabalho fisicamente exigente. Afeta o sono, a alimentação, o nível de estresse, a capacidade de ir ao médico e simplesmente cuidar de si mesmo. E, emocionalmente, pode parecer um retorno a uma fase da vida que já foi superada. E o que é necessário agora é paz, estabilidade e tempo para reflexão e alegria. Lembro-me de uma mulher chamada Tamara, de 73 anos. Ela concordou em cuidar do neto pequeno apenas por um verão. Mas os meses se transformaram em anos, e ela se viu novamente em uma situação em que precisava preparar cafés da manhã, lidar com birras e correr pelo quarto à noite se a criança estivesse resfriada. Eu o amo de todo o coração, disse ela.
Mas estou cansada. Não percebi o quanto perderia. A culpa é real. O amor é real. Mas o preço também é real. Criar um filho é um trabalho em tempo integral. E se isso não foi planejado com antecedência e não foi escolhido por conta própria, pode sutilmente tirar o espaço para o luto, para viajar, para descansar, até mesmo para simplesmente ficar sozinho com seus pensamentos. Se o filho realmente estiver em uma situação difícil e precisar de apoio, primeiro deve-se explorar outras opções. É possível distribuir a ajuda entre outros membros da família? Há a possibilidade de envolver uma creche ou babá, pelo menos parcialmente. É possível definir horários ou dias específicos, em vez de estar disponível 24 horas por dia. Limites não são uma recusa. Limites são clareza. A pessoa cuidou dos outros por décadas, e embora os netos sejam uma verdadeira felicidade, ninguém é obrigado a começar tudo de novo aos 70 ou 80 anos. É normal dizer: eu os amo. Eu os guiarei e ajudarei onde puder, mas não posso criá-los. Essa verdade pode ser dolorosa, mas pode ser a decisão mais saudável para todos os envolvidos. A sexta coisa a proteger são as economias de aposentadoria ou o fundo de reserva. Uma das decisões mais generosas e, ao mesmo tempo, mais perigosas é dar ao seu filho acesso ao dinheiro que você economizou durante toda a vida. Pode parecer inofensivo tirar um pouco das economias de aposentadoria para quitar uma dívida do filho, ajudar com a hipoteca por alguns meses ou transferir dinheiro durante uma crise. Mas o resultado é um só. A almofada financeira que deveria protegê-lo na velhice é minada. Ajudar é natural. Parece uma manifestação de amor. Parece que é assim que deve ser. Mas eis o que poucos dizem. Assim que esse dinheiro sai da conta, ele quase nunca retorna. E se de repente a saúde piorar, as despesas aumentarem ou algo imprevisto acontecer, a almofada com a qual se contava já não estará lá. E isso não é apenas um risco, é um perigo. Lembro-me de um homem chamado Nikolai, de 80 anos. Em 5 anos, ele emprestou ao filho quase 3 milhões de rublos. Não de uma vez, mas aos poucos. Primeiro para o conserto do carro, depois para pagar o cartão de crédito, depois para abrir um negócio. Eu pensei que estava ajudando, disse ele. Mas, na verdade, eu estava esvaziando o tanque que ia usar para chegar à velhice. E não se trata apenas de dinheiro, é um fardo emocional. Pensar constantemente se haverá fundos suficientes para o futuro. É uma ansiedade silenciosa que se aproxima cada vez que a pessoa vai à farmácia, ao médico ou recebe uma conta para pagar. Apenas o estresse da instabilidade financeira pode perturbar o sono, estragar o humor e minar a qualidade de vida. A pessoa não é um pai ruim se diz: preciso proteger minhas economias. Ela não é egoísta se traça uma linha clara entre generosidade e autopreservação. Os filhos ainda poderão recuperar sua situação financeira, e os pais podem não ter o mesmo tempo ou saúde para recuperar a sua. Se realmente quiser ajudar, deve-se estabelecer um limite e segui-lo rigorosamente. Primeiro, oferecer conselhos, e só depois dinheiro. Apoiá-los na busca por empréstimos, parcelamentos ou outras opções de ajuda. E lembrar que manter a independência financeira não é apenas sobre si mesmo. Também significa que, no futuro, não será preciso depender dos filhos. E muitos deles também têm muito medo disso, embora não digam em voz alta. A sétima coisa que você precisa preservar é o direito de tomar decisões em sua própria vida. Após a aposentadoria, as necessidades, a rotina e as prioridades mudam, e você merece a liberdade de tomar decisões que reflitam quem você é agora, e não quem os outros querem que você seja. Mas uma das maneiras mais sutis de perder o controle é quando os filhos adultos começam a tomar decisões no lugar dos pais, e não junto com eles. Isso raramente acontece de forma abrupta. Tudo começa com sugestões inofensivas. Por que você não se muda para mais perto de nós? Você não deveria mais dirigir. É hora de vender a casa e simplificar a vida. E embora muito disso seja dito com amor,
Se essas frases se repetem sem levar em conta os sentimentos dos pais, elas começam a soar como ordens e não como cuidado. Lembro-me de uma mulher chamada Helena. Ela tinha 79 anos. Vendeu a casa e se mudou para o outro lado do país, para mais perto da filha e dos netos. No papel parecia razoável, mais ajuda, família por perto, vida tranquila. Mas 6 meses depois ela disse: eu me sentia uma estranha na minha própria vida. Não era minha cidade, não era minha igreja, não era meu médico, não eram minhas amigas. Achei que estava escolhendo a proximidade, mas perdi meu lugar no mundo. A vida de uma pessoa não precisa se encaixar nas ideias dos outros para ser real. Você ainda é o autor da sua história. E só porque os filhos têm suas próprias opiniões, mesmo com as melhores intenções, isso não lhes dá o direito de ditar onde morar, como passar o tempo ou como organizar suas últimas décadas. Isso não significa que você não deva ouvir. Pelo contrário, é sensato considerar a opinião, especialmente se trata de segurança ou cuidados. Mas as decisões sobre onde morar, que tipo de ajuda desejar, quanta liberdade manter, devem, no final, refletir seus próprios valores. A aposentadoria não é o fim do direito de tomar decisões. É hora de retomar esse controle, hora de olhar conscientemente para o futuro, firmemente enraizado no presente. Porque, uma vez que você permite que outra pessoa dirija seu barco, virá-lo de volta se torna cada vez mais difícil. É preciso proteger seu direito de escolher. Falar claramente. Anotar coisas importantes, fazer perguntas. E não ter medo de dizer: agradeço sua preocupação, mas sei o que é certo para mim. Uma única frase como essa pode preservar não apenas a autonomia, mas também a dignidade. Pensamentos finais. A aposentadoria é um capítulo sagrado da vida. Ela foi conquistada com anos de trabalho árduo, é profundamente pessoal e deve ser vivida em seus próprios termos. Mas, com muita frequência, em nome do amor ou da devoção, os idosos entregam o que protege sua paz, seu dinheiro, seu tempo, suas casas, seus limites. E o preço dessa generosidade não é apenas financeiro, é emocional, psicológico e pessoal. Se esta informação o ajudou a repensar algo, que seja o seguinte: você tem o direito de amar seus filhos sem sacrificar a si mesmo. Você tem o direito de estabelecer limites sem culpa. E você tem todo o direito de proteger o que construiu, não por medo, mas por sabedoria. Os 7 pontos discutidos não são sobre recusar apoio, mas sobre como ajudar sem destruir sua base, sobre escolher um modelo de aposentadoria onde suas próprias necessidades não estão em último lugar, onde sua própria voz soa confiante e onde as últimas décadas são guiadas não pelo senso de dever, mas pela clareza, coragem e autocuidado. Agora, faça uma pausa e pense qual dessas 7 áreas ressoa mais com você neste momento. O que, talvez, você já tenha começado a entregar inconscientemente. E o que você está disposto a começar a proteger.